No coração de uma região que, ao longo de milênios, se tornou o próprio cruzamento do mundo, existe um país definido por uma geografia tão profunda quanto impressionante. É uma terra de montanhas imensas, que desde tempos imemoriais serviram simultaneamente de fortaleza e de refúgio para quem nela se abrigou. É uma terra de desertos vastíssimos, cuja beleza áspera e silenciosa inspirou, século após século, místicos e poetas que ali encontraram o vazio necessário para escutar o próprio pensamento. E é também uma terra de litorais férteis, que desde sempre a ligaram ao resto do mundo, trazendo mercadores, ideias e histórias de terras distantes. É um país moldado, governado e sustentado pelas suas próprias paisagens grandiosas, das cumeadas altaneiras dos Montes Zagros até os desertos centrais que se estendem até onde a vista alcança. O ambiente natural nunca foi aqui um mero pano de fundo. Foi, e continua a ser, um protagonista silencioso da história do seu povo, uma força que determinou as rotas do comércio, a localização das cidades e o próprio temperamento resiliente da sua gente. Falamos do Irão. A sua população ultrapassa os 85 milhões de habitantes, herdeiros de uma civilização que, ao longo de milênios, retirou a sua força precisamente desta terra difícil e generosa ao mesmo tempo. Essa ligação profunda entre o povo e o solo que o sustenta cria uma atmosfera de identidade histórica extraordinariamente densa. Nesta sociedade, os ecos da antiga Pérsia não são algo distante nem abstrato. Fazem parte da memória coletiva, de uma história partilhada que une o lojista do bazar de Tabriz ao agricultor de uma aldeia remota nas montanhas, como se ambos carregassem, sem saber, o mesmo fio invisível. Mesmo na vastíssima capital, Teherão, uma metrópole pulsante e cheia de energia contemporânea, a vida cotidiana mantém, por baixo do ruído moderno, essa ligação aos ritmos antigos. Esta não é, portanto, uma história de isolamento, mas sim de uma ligação profunda e duradoura com a história que moldou este lugar, com a terra que o sustenta e, acima de tudo, com as pessoas que o chamam de lar. O dia no Irão começa com os primeiros raios de sol a espreitarem por cima das montanhas, e com rituais cotidianos que são, ao mesmo tempo, atemporais e absolutamente contemporâneos. Em Teherão, densa e vibrante, uma metrópole com cerca de 15 milhões de habitantes, a música da manhã é uma verdadeira sinfonia de movimento. O rugido surdo do metropolitano transporta passageiros vindos de subúrbios que se estendem até perder de vista. As motorizadas, em número incontável, serpenteiam entre os carros com uma determinação quase coreografada. O estrondo metálico das portas de ferro das lojas a abrir ecoa pelas ruas comerciais que despertam devagar. O ar enche-se do cheiro dos gases dos escapes, misturado com o aroma quente do chá recém-preparado, e com aquela expectativa indefinível de um novo dia que começa. Contraste isto, porém, com uma pequena aldeia perdida nas montanhas Zagros, onde o dia não começa ao som de um despertador, mas sim com a primeira chamada à oração, que se ergue no ar frio antes de o sol tocar os cumes. O cheiro do pão acabado de sair do forno de barro mistura-se com o silêncio, e os passos calmos, quase solenes, de um agricultor a caminho do campo, com as ferramentas ao ombro, marcam o verdadeiro início do dia. Por todo o país, o ritmo do bairro, do Mahallê, continua a ser uma força organizadora poderosa e invisível. Nesta rede intrincada de ruas residenciais e becos silenciosos, a vida acontece numa proximidade estreita, quase familiar, onde tudo se observa e tudo se sabe. Os vizinhos não são estranhos, são uma extensão da própria comunidade, ligados por anos e por vezes por gerações inteiras de experiências partilhadas. A caminhada matinal até à padaria local para comprar um sangaca achatado e crocante, cozido sobre uma cama de pedrinhas incandescentes, ou um barbari macio e redondo, é, mais do que um gesto de rotina, um verdadeiro ritual social. É um momento para trocar cumprimentos, para perguntar pela saúde dos pais idosos de alguém, para ficar a par das novidades do bairro. O padeiro conhece os seus clientes pelo nome, e muitas vezes até pelo pedido habitual de cada um. É um pequeno comércio, mas absolutamente vital, que sustenta o tecido invisível da vida comunitária. E talvez, ao ouvir isto, alguém se lembre de uma padaria da sua própria infância, daquele cheiro específico que ainda hoje, décadas depois, consegue transportar-nos de imediato para casa.
A família é o alicerce inquestionável desta sociedade, a âncora da vida cotidiana e a unidade fundamental de apoio social e emocional. Não é invulgar que várias gerações vivam sob o mesmo teto ou em apartamentos vizinhos, criando assim um sistema de apoio robusto e profundamente enraizado, que é simultaneamente uma necessidade prática e um valor cultivado com orgulho. As necessidades da família moldam frequentemente a rotina diária, desde as refeições partilhadas até a responsabilidade coletiva de cuidar dos idosos e das crianças. Os avós desempenham um papel central na educação dos netos, transmitindo-lhes histórias e tradições, enquanto os filhos adultos consideram um dever profundo e inquestionável cuidar dos pais na velhice. Esta cultura comunitária alimenta um sentido intenso de interdependência, a compreensão tranquila de que o bem-estar de cada indivíduo está indissociavelmente ligado ao bem-estar do grupo. É um tecido social, tecido a partir de inúmeras pequenas interações do dia a dia. Uma chávena de chá partilhada com o vizinho, uma mão que ajuda a carregar as compras, o conselho sincero de um comerciante que já conhece a família há anos. Tudo isto, junto, cria uma comunidade resistente e profundamente humana. E quem cresceu rodeado de avós, tios e primos, sabe bem que há um tipo de segurança que só essa proximidade constante consegue dar. Mesmo quando, por vezes, essa mesma proximidade pesa. Viver no Irão é mergulhar numa cultura de significado profundo, numa herança que não é um resquício do passado, mas sim uma parte viva e integrante do presente. Esta identidade tem raízes numa história persa milenar, numa civilização que deu ao mundo contributos fundamentais em ciência, matemática, filosofia e arte. Mas essa história não está encerrada nos livros escolares. Sente-se no ritmo da língua, na geometria intrincada da arquitetura e, sobretudo, nas histórias e poemas que passam, de boca em boca, de geração em geração. A alma desta cultura talvez se exprima melhor do que em qualquer outro lugar na sua poesia. As palavras de mestres como Hafez, Saadi, Rumi e Ferdowsi não são apenas literatura clássica arrumada em prateleiras. Fazem parte do vocabulário do dia a dia, uma fonte viva de sabedoria, de consolo, de música e de orgulho nacional. Os seus versos são citados em conversas informais, gravados em edifícios públicos e usados na bela arte da caligrafia. Em muitas casas guarda-se o divã de Hafez, e em ocasiões especiais pratica-se o Fal e Hafez. Abre-se o livro ao acaso, à procura de orientação num verso escolhido pelo destino, tratando as palavras do poeta quase como um oráculo gentil. Esta relação íntima com a poesia é uma fonte inesgotável de apoio cultural e espiritual, algo que talvez seja difícil de compreender por completo para quem vem de fora, mas que qualquer pessoa que já tenha encontrado consolo numa canção ou num poema reconhecerá de imediato. Esta identidade renova-se e celebra-se nas tradições que acompanham cada ano que passa. A mais importante de todas é o Nowruz, o Ano Novo Persa, que assinala o momento exato do equinócio da primavera. É uma celebração de 2 semanas dedicada à renovação e ao renascimento. Um tempo para a limpeza cuidadosa da casa, para comprar roupa nova e para visitar família, amigos e vizinhos. Tudo isto envolto numa atmosfera de hospitalidade genuína. No centro de tudo está a mesa do Haft Sin, decorada com 7 elementos simbólicos, cada um começando pela letra persa Sin. O Sabzé, os rebentos verdes que simbolizam o renascimento. O Samanu, o doce pudim que simboliza a riqueza. O Senjed, os frutos secos da azeitona brava que simbolizam o amor. O Sir, o alho que simboliza a cura. O Sib, a maçã que simboliza a beleza e a saúde. O Somak, as bagas de sumagre que simbolizam a cor do nascer do sol. E o Serk, o vinagre que simboliza a idade e a paciência. Também os ritos religiosos moldam o ritmo da vida, desde as 5 chamadas diárias à oração, que ecoam pelos minaretes das mesquitas em cidades como os centros sagrados de Qom e Mashhad, até as solenes comemorações públicas do Muharram e as celebrações alegres e coletivas do Eid al-Fitr, no final do Ramadão. Estas tradições, tanto as de raiz persa antiga como as islâmicas, não são vistas como contraditórias, mas antes como fios entrelaçados que unem a comunidade, garantindo um sentido partilhado de história,
de propósito e de pertença que atravessa os séculos praticamente intacto. Ganhar a vida no Irão é uma história de resiliência, de engenho e de capacidade de adaptação perante realidades econômicas extremamente exigentes. A economia é uma tapeçaria multifacetada, tecida a partir de grandes empresas estatais, de um setor privado cada vez mais dinâmico e de uma vastíssima rede informal de pequenos negócios, oficinas familiares e trabalhadores independentes. Para muitos, o trabalho começa no bazar, o mercado tradicional que continua a ser o centro comercial e social de inúmeras cidades. Ali, num labirinto de vielas cobertas, de tetos abobadados e de antigos caravansarais, gerações sucessivas de comerciantes vendem praticamente tudo: tapetes feitos à mão, especiarias perfumadas, eletrônica moderna e artigos para o lar. O bazar é muito mais do que um simples local de compra e venda. É uma instituição social, um lugar onde se ouvem as notícias, se discute política e se mantém vivos os laços da comunidade. A economia formal do país assenta sobre a base de recursos naturais riquíssimos, sobretudo petróleo e gás, que há muito determinam o seu desenvolvimento, a sua política e as suas relações com o resto do mundo. Mas para além do setor energético, existe uma base industrial diversificada, que inclui uma indústria automóvel nacional considerável, produção farmacêutica e manufatura variada. No campo, a agricultura continua a ser uma parte vital da vida e da economia. Desde as plantações exuberantes de chá ao longo da costa do Mar Cáspio, até aos extensos pistachais de Kerman e aos delicados campos de açafrão do Coração, os agricultores trabalham a terra, alimentando o país e criando produtos valiosos para exportação. No entanto, a vida econômica cotidiana da pessoa comum é fortemente moldada por pressões externas, sobretudo pelas sanções internacionais que se prolongam já há muitos anos. Estas dificuldades deram origem a uma cultura de autossuficiência e de engenho que muitos apelidam de economia de resistência. As pessoas aprenderam a lidar com a incerteza econômica. Não é raro alguém ter 2 ou 3 trabalhos, ou gerir um pequeno negócio paralelo apenas para conseguir chegar ao fim do mês. Esta realidade impulsionou a produção e a inovação locais, à medida que o país se volta para dentro, em busca de soluções que vão desde peças industriais até software. O resultado é uma economia de enorme complexidade, onde sistemas formais e informais coexistem e frequentemente se cruzam, e onde a luta diária pela estabilidade encontra, do outro lado, um pragmatismo sereno e determinado, e um espírito empreendedor nascido, acima de tudo, da necessidade. O coração da casa iraniana é a cozinha, e é através da comida que a alma desta cultura melhor se revela. Aqui, cozinhar é muito mais do que simplesmente alimentar. É uma forma de arte, uma expressão de amor, de hospitalidade e de uma identidade cultural profundamente enraizada. É o reflexo direto da história e da geografia desta terra, uma combinação de sabores requintada, aromática e perfeitamente equilibrada, aperfeiçoada ao longo de séculos de civilização persa. É uma cozinha construída sobre ingredientes frescos e puros, arroz de grão longo e perfumado, uma abundância de ervas frescas, carnes cozinhadas lentamente durante horas, fruta e legumes da época, e aquele pão quente e reconfortante que nunca falta à mesa. Uma refeição familiar típica é um evento cuidadosamente equilibrado, uma verdadeira harmonia de sabores e texturas. O prato principal é frequentemente o xelol fumegante, arroz cozinhado à perfeição, cada grão solto e distinto, com uma crosta dourada e estaladiça no fundo da panela chamada tadig, um deleite tão apreciado que gera, com frequência, uma pequena disputa carinhosa à volta da mesa. Este arroz é servido com um koresh, um guisado cozinhado lentamente que constitui a sua base. Pode ser o gourmet sabzi, um guisado saboroso de ervas, feijão e borrego, ou o fezenjan, rico e agridoce, feito de nozes moídas e xarope de romã. Os kebabs, marinados em iogurte e cebola, e grelhados com precisão sobre brasas incandescentes, são outro dos grandes favoritos. Mas é o uso subtil e complexo de ervas como a salsa, os coentros, o endro e a hortelã, e de especiarias como o açafrão, a cúrcuma e a lima seca, que confere à cozinha persa o seu caráter absolutamente inconfundível. A refeição é o momento em que a família se reúne, deixa para trás as preocupações do dia,
partilha histórias e reforça os laços entre todos. A tradição do chá está entrelaçada na vida cotidiana, funcionando como símbolo constante de hospitalidade e etiqueta social. Um convidado que chegue à casa de alguém, mesmo sem aviso prévio, recebe quase de imediato um pequeno e elegante copo de chá forte e quente, servido muitas vezes com um cubo de açúcar entre os dentes ou uma tâmara doce. Este gesto simples encarna o espírito do Mehman Navazi, a hospitalidade, um verdadeiro dever sagrado na cultura iraniana. É na cozinha e à volta da mesa que os laços de família e comunidade se fortalecem, passo a passo, refeição após refeição, cada uma preparada com cuidado e afeto. Talvez, ao ouvir isto, se pense em quantas vezes um simples chá oferecido a alguém disse mais do que qualquer palavra alguma vez conseguiria dizer. A natureza desempenha um papel poderoso e permanente na vida dos iranianos, sendo fonte de inspiração, de sustento e de uma ligação espiritual profunda. A posição geográfica do país é um verdadeiro estudo de contrastes marcantes, com paisagens de um continente inteiro reunidas dentro de uma só nação. Os picos altos e recortados das cordilheiras de Alborz e Zagros formam a espinha dorsal da identidade nacional. Nas suas encostas viveram os últimos grandes pastores nômadas, como os Bakhtiari e os Qashqai, enquanto nos seus vales se estendem terras agrícolas férteis e cidades históricas. No inverno, estas montanhas cobrem-se de neve profunda, oferecendo condições para esquiar em estâncias como Dizin e Shenshak, situadas a escassos minutos da capital. A norte, a paisagem transforma-se em florestas subtropicais luxuriantes e em campos de arroz ao longo da costa do Mar Cáspio, um destino de descanso muito apreciado pelas famílias que ali procuram fugir ao calor seco do interior e desfrutar do ar úmido e das paisagens verdejantes. A sul, a costa árida do Golfo Pérsico revela um mundo completamente diferente, de mangais, palmeirais de tamareiras e ilhas de coral. E, mesmo no centro, estende-se o grande planalto iraniano, com os seus desertos vastos, belos e, ao mesmo tempo, imponentes. Passar uma noite no deserto é experimentar um silêncio quase absoluto e testemunhar um céu estrelado de uma claridade impressionante, um espetáculo que, ao longo dos séculos, inspirou místicos e poetas a procurarem ali as suas respostas mais profundas. Esta diversidade ambiental molda também o modo como as pessoas vivem o seu tempo livre. Nos fins de semana, sobretudo às sextas-feiras, as famílias saem frequentemente da cidade para fazer um piquenique. Escolhem um lugar junto a um rio, num parque público ou no sopé de uma montanha. Estendem um tapete persa no chão e partilham comida, chá e conversa ao ar livre. Num ritual simples que, de tão familiar, poderia bem pertencer a qualquer memória de infância em qualquer parte do mundo. Caminhadas e trekking são atividades de lazer populares, que permitem um contato direto com a beleza selvagem e imensa destas paisagens. Esta admiração profunda pela natureza é parte indissociável da alma persa, um reconhecimento sereno da beleza do mundo e um respeito humilde perante o seu poder, um tema que atravessa séculos de arte e poesia persas. O movimento é o pulso do Irão contemporâneo, uma dança cotidiana que combina a tradição com as exigências de uma sociedade que se urbaniza a um ritmo acelerado. Nas grandes cidades, a vida sonora é frequentemente ditada pelo ritmo do trânsito. As ruas são um ecossistema complexo, sinuoso e por vezes verdadeiramente caótico, feito de automóveis, autocarros e das omnipresentes motorizadas e scooters que se esgueiram pelos espaços mais estreitos, servindo como meio de transporte vital e extraordinariamente eficaz para milhões de pessoas. Estes congestionamentos são uma prova diária de paciência, a qual os habitantes respondem com uma determinação estoica quase aperfeiçoada ao longo de gerações, e com uma habilidade notável para manobrar em cruzamentos aparentemente impossíveis. Para gerir este fluxo imenso de pessoas, criou-se uma rede de infraestruturas modernas verdadeiramente notável. Em cidades como Teherão, Isfahan, Mashhad e Shiraz, funcionam sistemas de metropolitano limpos, eficientes e, muitas vezes, esteticamente cuidados, verdadeiros mundos subterrâneos que oferecem uma alternativa rápida e acessível ao caos à superfície.
Uma rede extensa e surpreendentemente confortável de autocarros e comboios interurbanos liga as vastas regiões do país, permitindo viagens fiáveis e econômicas, desde a capital até aos recantos mais remotos, funcionando como uma artéria vital para o comércio, o turismo e as visitas em família. Dentro deste mundo em constante modernização, ocorrem também mudanças culturais subtis, mas verdadeiramente significativas. É cada vez mais comum ver mulheres a deslocarem-se de motorizada para o trabalho ou a conduzir para aplicações de partilha de viagens. Pequenos sinais, mas profundamente reveladores, da sua crescente independência econômica e da sua presença cada vez mais afirmada na esfera pública. Esta combinação entre o antigo e o novo é uma das características mais marcantes da vida iraniana contemporânea. Uma sociedade em movimento constante, tanto físico como cultural, onde os desafios da vida urbana moderna se cruzam com uma resistência tradicional e um dinamismo sereno, voltado para o futuro, em permanente adaptação e evolução. O ritmo da vida no Irão é também ele um estudo de contrastes, uma diferença clara e palpável entre a energia do dia e a serenidade da noite. O período diurno é dedicado ao trabalho, ao comércio, à circulação incessante. As ruas enchem-se de propósito e de pressa. Os mercados fervilham de atividade e a engrenagem econômica funciona a todo vapor. Desde os edifícios governamentais de Teherão até as siderurgias de Isfahan e aos barcos de pesca no Golfo Pérsico, o sol dita o ritmo da produtividade, um tempo dedicado a cumprir tarefas, a responder às exigências e aos desafios do mundo exterior. Com o pôr do sol, porém, uma transformação sensível percorre todo o país. A energia individualista e desenfreada do dia esbate-se, dando lugar a uma atmosfera mais calma e mais sociável. A noite é para a família, para os amigos, para o convívio. À medida que o calor do dia arrefece, as pessoas saem à rua para desfrutar do ar mais fresco. Os parques públicos e as grandes praças ganham vida. Famílias passeiam, crianças brincam e amigos reúnem-se nos bancos para conversar e partilhar um lanche. A paisagem sonora muda por completo. Do rugido do trânsito, passa-se ao murmúrio suave das conversas e das risadas. À noite, a vida volta-se para dentro, para o refúgio do lar. A refeição da noite é o grande momento do dia, uma altura para reencontrar a família e relaxar depois de uma longa jornada. Depois, a noite pode continuar diante da televisão, a ajudar os filhos com os trabalhos de casa ou simplesmente conversando sobre chávenas de chá que parecem nunca esgotar-se. Para muitos, é também o momento ideal para visitar familiares, uma reafirmação informal e constante dos laços de família que dispensa qualquer convite formal, quase como se a porta estivesse sempre entreaberta para quem é sangue do mesmo sangue. Este recolhimento noturno na esfera doméstica é uma parte essencial do ritmo cultural, um tempo para recarregar energias e fortalecer relações que serão, sem dúvida, necessárias quando o sol nascer de novo e um novo dia começar. A vida nesta terra antiga e bela não está isenta de dificuldades cotidianas significativas. A pressão de uma situação econômica complexa é uma realidade constante para a maioria das famílias. Anos de inflação elevada corroeram poupanças de uma vida inteira e transformaram o simples custo de viver num desafio diário, exigindo um planeamento cuidadoso do orçamento e, muitas vezes, sacrifícios financeiros dolorosos. Encontrar um emprego estável e bem remunerado, sobretudo para o grande número de jovens licenciados altamente qualificados, pode ser um processo difícil e profundamente frustrante, levando alguns a procurar oportunidades no estrangeiro, num fenômeno que se convencionou chamar de fuga de cérebros. As infraestruturas, apesar da sua amplitude, sofrem também de sobrecarga evidente. Nas megalópolis em constante expansão, o trânsito e a poluição do ar são problemas persistentes, que afetam diretamente a saúde da população e a qualidade de vida. Mais grave ainda, o país enfrenta desafios ambientais sérios, sobretudo uma crise hídrica cada vez mais aguda. Décadas de gestão pouco sustentável, combinadas com as alterações climáticas, provocaram a secagem de rios e lagos, ameaçando a agricultura e causando escassez de água em muitas regiões. Em períodos de calor extremo ou de seca prolongada, torna-se por vezes necessário recorrer a cortes periódicos de eletricidade, apenas para conseguir gerir a rede elétrica.
Estas não são questões abstratas discutidas em gabinetes distantes. São obstáculos práticos e cotidianos que as pessoas enfrentam com paciência e resiliência. Verdadeiras manifestações do atrito da vida moderna num país sujeito a enormes pressões, tanto internas como externas. E, no entanto, estes desafios não são recebidos com desespero, mas antes com um pragmatismo profundamente enraizado e um forte sentido de solidariedade. As pessoas encontram formas de lidar com as dificuldades, de se apoiarem mutuamente e de continuarem a viver, testemunho vivo de como uma nação se forjou, ao longo de séculos, através da adversidade, através de uma combinação única de estoicismo e de humor, muitas vezes negro, que ajuda a suportar o que de outra forma seria insuportável. No mundo de mobilidade global, onde as oportunidades parecem existir sempre algures mais além, poder-se-ia perguntar: por que é que as pessoas ficam? O que é, afinal, essa âncora que as prende a este lugar, apesar de todas as suas complexidades e provações? A resposta não é simples, mas encontra-se enraizada em ligações profundas e quase invisíveis, que unem cada pessoa à sua casa, à sua cultura, ao seu povo. As pessoas ficam pelos laços familiares inquebráveis, pelo conforto de saber que estão rodeadas por uma rede de pessoas que as conhecem verdadeiramente, que se preocupam com elas e que as apoiarão sem hesitar nos momentos mais difíceis. Ficam por aquele sentido profundo de segurança e de comunidade, por essa liberdade simples e, no entanto, inestimável, de viver numa sociedade onde as crianças ainda podem brincar na rua e onde o bem-estar coletivo é entendido como uma responsabilidade de todos. Ficam pela cultura, por uma herança tão rica e tão profunda que se torna fonte permanente de orgulho, de significado e de identidade. Ficam pela ligação a uma história medida em milênios, pela sensação de caminhar sobre as mesmas pedras que já foram pisadas por poetas, sábios e reis. Ficam pela língua, pela música, pelo sabor específico e insubstituível da comida de casa. E ficam, sobretudo, pela própria terra, pelas montanhas que parecem guardiãs silenciosas, pelos desertos que ensinam humildade, pelo cheiro da chuva num jardim urbano, tão simples e ainda assim capaz de trazer tudo de volta num só instante. É um sentido de pertença que não se reproduz facilmente noutro lugar. A sensação de fazer parte de uma história muito maior do que qualquer indivíduo é uma atração silenciosa, forte e permanente por aquilo a que chamamos casa. E talvez valha a pena perguntar honestamente o que cada um de nós faria no lugar deles. Partir em busca de mais oportunidades ou ficar por tudo aquilo que nenhum dinheiro consegue comprar? O Irão é um país de camadas. Um lugar onde o antigo e o moderno não entram em conflito, mas antes se mantêm num diálogo constante, complexo e, com frequência, verdadeiramente belo. É uma sociedade que honra profundamente o seu passado, mas que, ao mesmo tempo, avança em direção ao futuro com uma esperança silenciosa e determinada. Aqui, a vida não se desenrola ao ritmo de grandes narrativas geopolíticas, nem da simplicidade árida das manchetes de jornal, mas sim nos pequenos momentos, quase invisíveis, do cotidiano. No calor de um reencontro em família, na gentileza de um vizinho, na resiliência partilhada perante as dificuldades e na beleza simples e profunda de um poema recitado de memória, sem hesitação, como se as palavras já fizessem parte do próprio sangue. Para ver este lugar com clareza, é preciso afastar o ruído e olhar verdadeiramente para as pessoas, compreender o ritmo das suas vidas e reconhecer a força duradoura de uma cultura que, com elegância, dignidade e um espírito inabalável, continua, dia após dia, a escrever a sua própria história.